Olá, alunos e alunas. Vamos fazer o troubleshooter do S8 Plus Sensores Não Funciona. Só que dessa vez, diferente de usar o multímetro, nós vamos usar o SMB, o Smart Box, no modo comparador para localizar o setor responsável pela falha dos sensores nesse aparelho. Estamos aqui com as duas boards, a board boa e a board ruim, que tem falha no sensor. Então essa aqui da minha mão direita é a placa com defeito, essa da minha mão esquerda é a board funcionando. E eu vou usar o modo comparador. O modo comparador do SMB, eu vou usar o meu cabo regulador, o positivo do cabo regulador ligado no positivo do meu SMB, e os dois terminais negativos, as duas garras jacarés pretas, eu vou colocar uma em cada board, uma em cada shield negativo comum da board. Então eu vou aterrar uma placa e aterrar a outra placa. E agora, com o cabo preto do SMB, eu vou fazer os testes no modo comparador de acordo com o troubleshooter pedido no diagrama elétrico. Claro que dessa forma eu não vou medir conforme mede o diagrama elétrico na parte do troubleshooter. Lá vai pedir tensões, frequências. Agora eu vou usar valores do SMB para comparar os pontos que o troubleshooter pedir de uma placa boa, de uma placa ruim, para vocês verem que é muito fácil empregar o Smart Box para análise de qualquer problema nos seus smartphones. Então vamos lá. Vamos seguir o troubleshooter da página 18. Então, por favor, imprima aí essa página em PDF do troubleshooter 18 para seguirmos a sequência do troubleshooter, que é o troubleshooter 8.4.7.5, o troubleshooter do sensor de proximidade e o sensor de luz. Então vamos lá seguir o troubleshooter usando o SMB. Primeiro ponto é achar o L306 ou o capacitor C334 ou o capacitor C367. Eles estão numa malha de 1.8 volts, que obviamente alimenta o sensor. Então eu vou clicar aqui em Ctrl F, vou digitar L306, L de indutor, L306, pressionar Enter, Enter mais uma vez, e vou achar o L306. Ele está do lado direito da minha board, na parte superior. Então aqui eu tenho a minha board com problema, está conectada no SMB, no negativo, e a minha board boa. Eu vou usar o modo comparador. Vou comparar uma placa com a outra, vou usar o troubleshooting, porém, em vez de energizar a minha placa na fonte, correr riscos, eu vou usar o SMB, o Smart Box, no modo comparador e comparar tudo que pede o troubleshooter. Então eu vou seguir toda a sequência do troubleshooter, porém, não vou medir tensões ou frequências no osciloscópio. Eu vou usar o SMB, vai me dar dois parâmetros, tensão e microcorrente. Caso a tolerância de 20% entre a placa boa e a placa ruim seja alcançada, vou deduzir que aquele ponto, aquela pergunta daquele losango, a resposta vai ser yes. Então a gente tem uma tolerância de 20% de medida de uma placa boa de uma placa ruim. E eu vou seguir a sequência do troubleshooter. E ela fala naquele losango, achar o indutor L306, vamos dar um zoom nele aqui, L306, e medir a queda de tensão de 1.8 volts que eu usar o multímetro, porém eu vou usar o SMB. Ele vai me dar outros valores. Não vão ser os mesmos 1.8 do multímetro, mas o valor que o SMB indicar será a minha base para comparar com a placa ruim. Então vamos começar além a placa boa. Eu estou com a minha good board aqui. Vou pegar a minha good board, vou achar o indutor, que está bem na curvazinha aqui. Posso ver bem a curva aqui. Aqui está o L306. Como é o indutor, qualquer lado que eu medir aqui vai ser o mesmo, ele não vai estar ligado no terra, não é verdade, pessoal? Então eu vou encostar aqui e vou anotar 3.19, 1631. Agora eu vou pegar a placa ruim, vou pegar a minha placa ruim, vou pegar o mesmo componente, o mesmo indutor, no mesmo lado, vou medir 3.20, 1634. Vocês perceberam que as medidas foram muito próximas. Quer dizer o quê? Não existe diferença nesse componente, nessa malha desse componente. Então a resposta no meu losango para aquela questão que ele está me perguntando, se está presente uma tensão de 1.8 volts ali, eu não medi a tensão, mas
o SMB me dá um conjunto de medidas que reflete que essa malha está boa. Ou seja, comparei uma placa com a outra e aquele ramo dessa alimentação deu o mesmo valor. Deduz que não existe problema nessa malha. Então a minha resposta, a minha pergunta no Troubleshooter vai ser yes. Então a primeira pergunta do nosso Troubleshooter, no losango vermelho aqui, ó, L306 ou o C334 ou o C367 tem uma tensão de 1.8 volts aqui? Mesmo não medindo a tensão, pelos valores de comparação do SMB, a minha resposta é yes. Eu vou seguir próximo para o losango laranja agora. O losango laranja tem uma outra questão. Cheque o indutor L305 ou o capacitor de filtro C323, que está em paralelo com a saída do indutor, que tem que ter uma tensão de 3.3 volts, só que nós não vamos usar o multímetro, vamos usar o SMB e comparar isso. Verifique se a tensão está presente. Então eu vou achar o L305, vou pegar o SMB, o Smart Box, e comparar a placa boa da placa ruim, verificar se os valores são os mesmos. Tendo os valores mesmos ou próximos, com 20% de tolerância, vou indicar a resposta yes. Dando diferença, vou indicar a resposta no losango laranja como não. Então vamos lá, achar o L305, 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 L305. Está bem próximo do L306, do lado, na verdade. Então aqui eu estou com a minha placa boa. Eu marquei a minha placa, escrevi na minha placa com tinta apagável, tá, pessoal? Placa boa e placa ruim e placa boa, bad e good. Então eu identifiquei as minhas boards. Isso é muito importante, você identificar a sua board, para não correr risco de misturar a board. Então o L305 é exatamente esse indutor que está aqui. Vou medir aqui o L305. 2.72, 1100. Obviamente, eu medi na parte superior e na parte inferior vai dar o mesmo. 2.72, 1100. Então aqui eu tenho o valor 2.72 volts e 1100 microamperes. Na minha placa ruim tem que dar um valor próximo. Então estou agora com a placa ruim. No L305 tem que dar um valor próximo, nós medimos. 2.70, 1080. 2.70, 1080. Deu um valor muito próximo. Deduz-se que, nesse ramo aí, a resposta desse losango, dessa questão do Troubleshooter, vai ser yes. Então vamos lá, voltar ao Troubleshooter e responder yes para essa questão. Então está presente, está tudo normal nessa malha de 3.3 volts? Segundo o modo comparador, sim. Não deu diferença considerável de microtensão e microcorrente nessa malha. Se tivesse dado valores muito diferentes, indicaria sim que existe algo errado nessa malha de 3.3 volts. Então a minha resposta é yes. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou medir o barramento I2C, que é o barramento Integrated to Integrated de controle, feito nos resistor R405 e R404. Então aqui eu vou ter o barramento serial data e serial clock, para gerenciar o sensor que não está funcionando. Então é muito importante isso. Vamos achar aqui o R404 e o R405. Vamos começar por R404. R404, vamos ver no board view. Ah, o R404 está bem próximo à blindagem, parte superior da blindagem do lado de um CI. Tanto o R404 quanto o R405. Eles estão bem próximos. Próximo do U4000. Então aqui eu tenho o R404 e o R405 próximo do U400, desculpa, não é o 4000. Então aqui ele está bem exatamente aqui, vamos ver? Aqui eu estou com a minha placa boa, vou medir agora o R404 com a minha placa boa e vou comparar com a minha placa ruim. Então estou aqui agora. Aí estão os resistores R404 e R405. Vou medir agora o R404 e vou comparar os dois lados do resistor. Vou medir aqui primeiro o pino central. Provavelmente aqui é o terra, porque o SMB indicou terra, tá vendo aí? Ó? Então aqui é o terra comum dos resistores, aqui é o terra comum dos resistores e aqui vai ser o positivo, onde vem o comando do barramento. Então vamos lá. Espera aí. 2.51875. Vamos verificar na placa ruim. 2.51875. Essa aqui é a minha placa ruim.
Vamos medir o mesmo componente, o mesmo R404, né? Não é R405 agora, é o R404, mesmo resistor R404 do lado positivo dele, que vem do barramento. 2.70, 1070. Mais uma vez, o R404, 2.70, 1070. $2.50, 850, ou seja, deu uma grande diferença aqui. Opa, não, desculpa, agora conectou bem. Olha, não deu diferença não. 2.70, 1085. Perfeito. Esse ponto está normal. Já que estamos aí com a nossa placa boa, vou medir o R405 também agora. Então eu vou lá, medir o R405 e vou comparar com a minha placa ruim. R405, 2.50, 863. Vamos medir agora na placa ruim o mesmo R405. $2.68, 1065. Vamos medir de novo lá. $2.70, 1082. Foi o problema é que aqui eu tenho uma blindagem, se eu encostar dá ruído, tem um terminal, tudo que eu encosto é sensível, então tem que ser muito preciso. Medindo de forma precisa, nós vimos que está dentro do padrão. Ou seja, não existe diferença de valores aí. Desde que você meça de forma bem precisa, não vai ter diferença aí nesses componentes. Vamos dar uma limpezazinha lá, para ficar tudo dentro do padrão. Então, após nós verificarmos os resistores R404 e R405, a resposta da nossa questão desse losango amarelo é yes. O que ele fala? Verificar as conexões do HEA300. Então ele pede para verificar as conexões do HEA300. Provavelmente deve ser o flex do sensor de proximidade, que é esse que está no nosso microscópio aqui agora. Vamos ver aqui o sensor de proximidade. Provavelmente é a conexão dos sensores. Está perfeita, deve ser provavelmente ele. Então vamos lá ver quem é. HEA300. Realmente vai ser. Vamos lá, colocar a board igual. Colocamos a board igual, está lá. É o flex do sensor de proximidade. Então ele pediu para verificar a conexão do flex do sensor de proximidade. O nosso flex do sensor, bem como a conexão, aparentam estar normais, bem soldados, com aspecto visual muito bom. Então não vai ser isso, não é? Vamos lá continuar com o nosso troubleshooter para o próximo passo. Então ele pede para reconectar o HE300 e reconectou, pede para verificar se o sensor não está danificado. Cheque os sensores da placa. A gente já acabou de ver que os conectores estão bom. Tá bom, ele manda finalizar o processo. Está normal, ele pede para trocar o sensor FPC. Então, ou seja, a gente aqui não consegue seguir o troubleshooter aqui à risca e falar que teve sucesso, porque ele não chegou a falar. Não chegou a falar muito mais do componente responsável pelos sensores, que é o U400. Mas aqui no nosso troubleshooter, nós conseguimos ver que o U400 é o CI responsável por isso. Vamos ver se é o U400 ou o U901. Provavelmente é o U400, que é aquele que nós vimos no nosso diagrama em blocos. Então eu vou lá, o U400, que é o CI que corresponde aos sensores. Mesmo tudo medindo bem, ele não chegou ao final para trocar o CI, só se não tivesse. O U400, aí ó. U400. Então, continuando o nosso troubleshooter do S8 Plus, não funciona sensores, nós acabamos de ver aí o troubleshooter do sensor de proximidade e ele falou, tem poucas medidas, não é? Fez alguns pequenos testes que nós usamos até o SMB para ver, indicou que meça um ponto, outro ponto, um capacitor, um indutor, troque o 400. E no início desse troubleshooter, quando nós abrimos o manual e vimos o diagrama em blocos, nós vimos lá um CI chamado Hub, onde todos os sensores direcionam para esse CI, que é exatamente o U400. Então nós vamos aqui, antes de trocar o U400, igual pede no troubleshooter, nós vamos agora aprender a como desenvolver mais no troubleshooter. Ou seja,
Eu vou aqui agora, em vez de falar e seguir o troubleshooter, troque o 400, não. Tem muitos pontos fundamentais que eu posso verificar aqui e ter uma conclusão bem mais precisa se realmente será o 400. Pode ser que falta uma tensão de alimentação nele que não foi pedida no troubleshooter. Pode ser que falta um sinal aqui de funcionamento dele de controle, por exemplo, que não foi pedido no troubleshooter. Então nós vamos aqui pegar o diagrama elétrico, imprimir a parte do U400 e vamos verificar todas as tensões de alimentação que estão nesse U400 para que ele funcione. Então nós vamos aí fazer a impressão do manual, que está em anexo aí na tela, na parte do U400, e vamos verificar sinais de controle, alimentações, e vamos usar também o modo comparador. Afinal de contas, nós temos uma placa boa e uma placa ruim. E eu vou comparar agora todos os pontos básicos para que esse CI funcione. Então eu vou ter acesso aqui a vários componentes discretos que estão ao lado desse CI U400 e eu vou ter referências de medidas para comparar esses pontos com a minha placa boa. E eu achando inconsistências, aí sim, eu vou trocar o U400 ou verificar que malha que é essa, por exemplo. Se for uma malha de tensão fundamental que estiver alterada, eu vou verificar se não é essa malha a falha. Então está aqui o nosso procedimento até que a gente realmente troque o U400. Vamos investigar um pouco mais a fundo essa falha no U400, tendo medidas inconsistentes, vamos partir sim para a troca do mesmo. É o nosso CI Hub dos sensores, U400, igual aquele diagrama em blocos que nós vimos. Vamos lá então? Bem, de forma diferente agora, nós, nos primeiros testes, nós medimos uma hora uma board, outra board. Agora, como serão bem mais pontos, eu imprimi a parte do manual pertinente ao U400 e aqui na parte superior eu tenho as tensões de alimentações. Eu vou anotar aqui no manual os valores medidos pelo SMB. Depois que eu anotar todos, eu vou comparar com a minha placa defeituosa. Então agora eu vou fazer a localização dos componentes das alimentações e vamos medir todos aqui e anotar no próprio diagrama. Vou pegar a placa defeituosa e comparar os valores lidos na minha placa boa. Então vamos lá. U400. Bem, estamos aqui agora com o diagrama elétrico na página 5, que vocês também vão imprimir junto comigo. E nós vamos aqui dar um zoom agora no U400. Então eu vou ter aqui o U400 e vamos analisar juntos os pontos fundamentais básicos para que o U400 funcione. Então aqui eu consigo ver que eu tenho a tensão VDD_MCU_1.8, 1P8. É uma tensão de 1.8 volts. VDD PWPMU-IN é uma entrada de 1.8 volts de tensão. Eu posso medir essa tensão no capacitor C483, que está aqui. Então eu peguei a minha folha impressa, vou anotar o primeiro comando que eu vou fazer no SMB. Nesse capacitor, eu vou ler a tensão e microcorrente no capacitor C483. C483. Medindo a microtensão e microcorrente nele, eu vou ter noção da malha PP1V8, 1.8 volts do MCU. Então, o C483 é o primeiro. Eu também vou ter uma outra tensão, VDD_1P8_AP, no capacitor C407. Então, eu também vou medir uma outra tensão de 1.8 volts no capacitor C407. Então, vamos destacar aqui C407. Eu vou colocar o SMB nesses dois pontos, no C483 e no C407, medindo duas tensões básicas de funcionamento do U400, que é o hub dos sensores. Então vamos ver quais outras tensões entram aqui também. O VDD MCU1P8, que é a mesma que está lá, também está presente num outro capacitor. Então, medindo lá, nos desses dois pontos, eu testo a trilha. Então tem também do lado direito aqui do diagrama, aqui ó, o C414, por exemplo. Eu também vou medir o C414. Eu tenho também o oscilador OSCI400. Então, se a gente observar aqui, ó, tem um cristal oscilador que fornece um clock para esse CI. Imagina, se esse cristal parar de funcionar, o meu CI não tem clock, não vai executar nenhuma função. Então, o troubleshooter omitiu simplesmente isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu também vou verificar se o meu OSCI400 está funcionando. Eu vou tentar medir o pino 3 dele aqui, ó, no SMB, na placa boa e na placa ruim e comparar. Então, dá para a gente fazer isso. E também no capacitor C430, que é a alimentação do cristal.
Se faltar alimentação nesse cristal, não vai produzir o clock, não vai funcionar o U400, o nosso hub dos sensores. Então dá para a gente avançar muito aí no troubleshooter. Vamos ver aqui mais o que a gente pode verificar. Então, para começar, vamos verificar isso. O clock, que também tem o clock de 26 MB, mas vamos ver primeiro esse clock aqui, desse oscilador OSCI 400. Vamos ver a tensão de 1.8, as tensões de 1.8 lá pertinentes à alimentação. Ótimo. Então já tenho aqui um princípio a partir. Vamos verificar C483, C407, C414 e C430. E o pino 3 do cristal, o out, é a saída dele. Vou anotar todos esses valores e ser a referência de placa boa. Vou pegar a placa defeituosa e vou comparar. Se todos os valores derem próximos, aí sim, vou fazer o replace do 400. Vamos lá? Achar o capacitor C483. Primeiro passo é achar o C483. Então vamos lá. Achar o capacitor C483. Eu estou com a placa boa em mãos. Então vamos começar. Vamos ligar o SMB 20 volts, 2000 micro e vamos começar a fazer os testes na minha placa boa. Depois partirei para a placa defeituosa. Eu vou usar a fonte de alimentação para alimentar a minha board e meu SMB. Coloco 4 volts, 100 mA e vou ligar da mesma forma do cabo regulador. Negativo da fonte no negativo comum da minha board. E agora eu vou abrir o diagrama elétrico. Vou procurar o capacitor C483. C483. Capacitor C483. O primeiro capacitor que nós vamos verificar no SMB para comparar se realmente vamos trocar o U400. Então vamos lá localizar o C483 no board view. Bem, o C483 está bem próximo ao CI U400. É exatamente esse componente que está aqui. Esse capacitor aqui, ó. Esse aqui é o C483. E aqui eu consigo ver o terminal positivo dele, que sai dentro do CI. Então aqui o negativo aqui é o positivo. O que eu vou fazer? Pegar o meu SMB e vou encostar aqui e vou anotar o valor do capacitor C483. Então vamos lá medir o capacitor C483. Vamos lá então medir o capacitor C483. 2.45 volts, 820 miliamperes, 820 microamperes, melhor dizendo, né? Então eu tenho lá 2.45 volts, 820 microamperes. Vamos partir para o outro ponto. Então já tem um ponto aqui da minha placa boa. Agora eu vou para o C407. Vou lá no Ctrl F, C407. C407, ele é o capacitor que está em cima do 400. Então eu vou lá. Está bem aqui. C407, exatamente esse capacitor. Eu vou medir também de uma vez o C407. Vamos lá. 2.99, 1409. 2.99, 1409. 2.99 volts, 1409 microamperes. Ok, C407 lido. Próximo capacitor, C414. Ctrl F, C414. O C414 está bem do lado do C483. É exatamente esse mesmo que nós medimos. Vai dar, então, provavelmente a mesma medida que nós fizemos no capacitor C483. Só para confirmar e vocês verem, é a mesma trilha, está ligado ao mesmo ponto. 2.45, 818. Perfeito. Vamos para o próximo componente, 2.45 volts. Vamos anotar aqui. Esse aqui nem vai precisar, né, pessoal? 820 micro. Próximo componente, C430. Então vamos lá. C430, do cristal oscilador, alimentação do cristal oscilador. C430. Aqui está. Então aqui nós temos o OSCI 400, que é o oscilador 400, que vai oscilar frequências para o nosso CI U400, que é o hub. E aqui eu tenho o capacitor C430, exatamente esse capacitor. Então o troubleshooter nem falou do cristal oscilador, que pode ser o nosso problema. Então a referência de tensão e corrente nesse ponto. Vamos lá então medir com SMB. 2.66, 1046. 2.66, 1046. 2.66, 1046. Ótimo. Agora vamos tentar pegar o pino 3 do oscilador. Então aqui eu tenho nele
Pino 1, pino 4, pino 2 e pino 3. Provavelmente aqui é o pino 3. Eu vou tentar medir aqui o pino 3 do cristal oscilador para me ter uma referência do valor do SMB dele. 2.33, 678. 2.33, 678, ok? 2.33, 678. 2.33, 678 microamperes. Então, ok. Anotamos os pontos básicos da minha placa, minha board defeituosa, e vou seguir a verificação dos parâmetros de medidas dela no nosso aparelho, verificando se assim, se existe diferença nas alimentações do 400. Existindo diferenças, nós vamos partir para a verificação das tensões. Não existindo diferenças, vou partir para a troca do CI. Ou até mesmo existindo diferença no cristal oscilador, eu posso até trocar o cristal oscilador também, ou medir a frequência com o osciloscópio para ficar mais preciso. Então vamos lá, pegar a placa defeituosa e seguir a análise de problemas. Agora estou com a minha placa defeituosa. Vamos comparar os valores lidos que nós lemos na placa boa. Como eu já estou aqui do lado do cristal oscilador, eu já vou medi-lo aqui de uma vez também, já facilitando aqui. Então vamos lá. Cristal oscilador. As medidas é o nosso banco de dados. Então é muito bom você fazer um banco de dados no seu SMB. Pino 3, 2.33, 678. Então vamos medir o pino 3 do cristal oscilador. 3. 2.38, 742. Então deu bem próximo, não deu a diferença superior a 20%. Agora vamos ao pino 1. Pino 1 do pino 4, desculpa, né? O pino, melhor dizendo, o pino 4. O pino 4 é a tensão de alimentação. Esse pino 4 aqui, ó, vai dar 2.70, 1078. Na nossa anotação, 2.66, 1046. Dentro da margem de 20%. Então aqui está perfeito. Vamos verificar os outros componentes. Por exemplo, agora o C483. Vamos lá de novo, C483. O C483 está do lado top da board, então vamos virar a board aqui. Achar o U400, ele está próximo ao U400. Essa é a nossa placa defeituosa. Já tem um pouco de fluxo aqui, que eu fiz um reflow nesse CI para verificar se ele já ia responder. Vamos medir o C483. C483, vamos lá. 2.43, 793. 2.43, 793. Bem, 2.45, 820. Pouca diferença, bem inferior aos 20% tolerável. Então, essa malha aqui não teve alteração tão grande. C407. O C407 é esse que está aqui em cima. Tem que dar próximo 2.99, 1409. Vamos medir o C407 então, que esse que está bem aqui em cima. 2.89, 1300. Também não deu tanta diferença em relação à margem de tolerância, mas deu uma alteração. 2.88, 1280. O valor teria que ser 2.99, 1409. Mas se formos olharmos o 20%, também está dentro da faixa. E agora vamos medir o último componente, C414, que é aquele mesmo, né, que está do lado lá do componente, que vai dar o mesmo valor. O que nós vimos? Os valores estão muito próximos. Então, provavelmente, eu não tenho uma falha de alimentação aqui, nem de clock desse CI. Eu vou partir, sim, para a troca do U400. Então, vamos lá. Proteger nossa board para trocar o CI U400. Primeiro, eu vou fazer a proteção térmica da board, fita Kapton, colocar ela no suporte, e vamos remover o BGA da nossa board. Já que estamos agora com a nossa board presa e os nossos componentes lá protegidos, vamos treinar o pick-up. Qual ponto eu vou fazer o pick-up que eu corro menor risco de mover componentes? Então eu posso estudar aqui, antes de aquecer, onde farei o pick-up. E eu posso também tirar uma foto, o microscópio me permite isso, para me certificar, além dessas cantoneiras diagonais, fazer um perfeito alinhamento. Mas aqui está bem fácil de fazer, nem vou precisar fazer isso. Então eu vou aqui agora preparar o pick-up, vou fazer o pick-up desse lado, pino 1, lado direito superior, vou aplicar um pouco de fluxo de solda pastoso para ajudar o nosso processo de remoção do componente. Estação de solda ligada na temperatura de 400 graus. Arno 1.
vou começar a fazer os movimentos de aquecimento do componente. Nossa board já está isolada, protegida, e agora vamos lá fazer movimentos circulares, primeiro para que o fluxo entre por baixo do componente. Então é muito importante eu direcionar o ar para que o fluxo entre debaixo do BGA ou do LGA. Então estou aqui aquecendo, fazendo movimentos circulares, para que o fluxo entre os balls e a board do nosso componente. E agora eu vou começar a aquecê-lo. O picape farei pelo lado direito, então já vou preparar o picape. Vamos começar então o aquecimento, sempre fazendo movimentos circulares. Quando o ponto de fusão das soldas aqui do lado brilhar, já está na hora de eu remover o componente. Lembrando, o tempo máximo desse trabalho é 3 minutos, entre pré-aquecimento, aquecimento e resfriamento. Todas as fases do processo de solda. Preparar o picape, então. Não puxe o componente, não force. Então vamos lá, movimentos leves, puxando para cima. Nosso CI. Hub dos sensores. Agora nós vamos trabalhar os balls da placa. Vamos então lá aplicar o fluxo, a placa ainda está quente. Ferro de solda agora, 390 graus. E vamos trabalhar os pads da nossa board. Malha de solda. Fluxo pastoso na malha. Ela só funciona com fluxo pastoso. O ar quente e a malha também ajuda bastante a remover a solda dos balls. Cuidado, sem pressa. Não quero romper nenhum ball aqui, nenhum pad da minha board. Vamos ver como está nosso trabalho. Fazendo uma leve limpeza aqui, para vermos, se vocês verem melhor também o que está acontecendo, como está se passando. Com o fluxo, o excesso de fluxo não dá uma visão muito boa do que está acontecendo. Então, para vocês acompanharem aí, vou fazer uma limpeza e ficar mais fácil para vocês verem onde nós temos que trabalhar. Aqui, um pouco mais em cima aí. Certo?
Bem, já está pronto para receber nosso novo CI agora. Nossos pads da board estão razoavelmente limpos. Já dá para a gente colocar e assentar melhor aqui com ar quente também. Vou aquecer levemente com ar quente aqui para eles ficarem mais uniformes ainda. Mais uma limpeza. Bem, já está pronto para receber nosso novo CI agora. Nossos pads da board estão razoavelmente limpos. Já dá para a gente colocar e assentar melhor aqui com ar quente também. Vou aquecer levemente com ar quente aqui para eles ficarem mais uniformes ainda. E a gente já vai estar pronto para receber aqui o novo CI. Todos os pads íntegros. Estamos prontos para receber o novo CI na nossa placa. Verificando então agora se realmente vai ser o U400 o nosso problema. Vamos partir agora para trocar o U400. Não tendo um novo, eu vou tirar o velho, fazer um rebalem nele e soldá-lo o da outra placa aqui. Então tem um velho, digamos assim, da outra placa, que não é novo, né, mas ele está em perfeito funcionamento. Então eu vou tirar esse CI de uma placa sucata, considerado como velho, mas funcionando, e vou soldá-lo aqui na nossa placa defeituosa, verificando se vai resolver o problema. Vamos lá? Fase 2, vamos lá. Estou aqui então com uma placa funcionando, onde eu vou tirar o U400 dessa placa funcionando e vou considerá-lo como usado, em funcionamento. Vou fazer o rebalem nele e soldá-lo na nossa board que nós trabalhamos na fase 1. Essa aqui então é a nossa board da fase 1, onde nós tiramos o CI. E aqui vai ser a board da fase 2, a board onde eu vou tirar o CI U400. Então vamos lá, partir para a remoção do U400 da placa considerada boa. E eu vou refazer o rebalem dele e soldá-lo na nossa placa defeituosa. Tiramos o CI e o que me interessa aqui é o CI. E agora eu vou fazer o rebalem no CI U400, ele está aqui perfeito. Vamos trabalhar o U400. Já vamos preparar o U400 para o rebalem. Vou tirar para ficar melhor para vocês verem. Acredito que aqui está melhor para vocês verem, né? Então eu vou ter que raspar um pouquinho esse pad ali. Vamos fazer a limpeza dos balls do U400. Ok. Com o nosso aplicador,
Vamos limpar o CI 400, verificar como está o estado dos seus balls. Cuidado para não dar choque térmico no CI, deixe ele esfriar um pouco para limpá-lo com álcool isopropílico. Então vamos lá verificar se já está pronto para fazermos o rebalem. Fazermos o rebalem nele para soldarmos na nossa placa que não funcionam os sensores. Nenhum sensor funciona na nossa placa. Então estamos aí com o CI já limpo, pronto para fazer o rebalem e soldá-lo na nossa placa defeituosa. Então estamos aí com o 400 limpo, já estou aqui com a forma de rebalem do S8. Eu já estou com a forma de rebalem do S8. Vamos fazer o rebalem no S8. Para fazermos o rebalem no S8, o primeiro ponto é achar no stencil os pontos correspondentes a esse IC. Então tem que achar a forma aqui correta para o número de balls desse IC. Bem, já achamos a forma do 400. Então aqui a parte escrita para frente. Vamos agora fazer um suporte para que o nosso CI fique bem preso no stencil. Então vou pegar uma fita reflexiva, vou descolá-la do adesivo que ela da cola do adesivo que ela tem, vou descolar a fita da proteção do adesivo, melhor dizendo. Vou colocar a cola, a parte da cola para cima. Vou colocar o meu CI exatamente em cima dessa fita, ou seja, a cola está para cima. E agora eu vou posicionar o meu stencil exatamente alinhado em cima dos balls do 400. Então eu vou colocar lá exatamente na posição correta para fazermos o rebalem. Agora pressione para baixo, para que a cola cole no stencil. Então eu vou ter agora o stencil colado com o chip. Isso vai facilitar muito o meu rebalem. Vamos então agora fazer o rebalem. Vamos preparar aqui, fazer mais uma breve limpeza aqui também, para tirar todo o resíduo de sujeira que pode atrapalhar, sim, o meu rebalem. Vamos colocar um pouco de álcool para lavar um pouco melhor. Agora vamos aplicar a solda em pasta. Aplicar a solda em pasta e vamos fazer o rebalem. Temperatura do ar quente agora, 350 graus. Vamos aplicar então a solda em pasta. E agora vamos tirar o excesso com cuidado. E agora vamos lá fazer o rebalem no nosso componente. Movimentos circulares. Em ambos os lados. Só não gostei muito desse primeiro aqui, parece que ele ficou pequeno. Pronto, temos o rebalem aqui. Posso dar uma melhorada naquele primeiro que eu achei que está estranho lá. Vamos lá dar uma melhorada nele.
Bem, agora parece que ficou bom. Vamos então agora preparar para remover o nosso U400 do nosso stencil. Descolamos aqui, o U400 está colado no nosso stencil. Precisamos agora de um desmoldante. Eu vou usar o próprio álcool para fazer isso. Álcool isopropílico. Álcool isopropílico. Vou inclinar levemente o stencil. Agora com uma agulha, uma pinça com a ponta bem fina. Vou fazer um leve movimento no chip para que o chip saia. Bem, nosso chip saiu. E agora vamos fazer o acabamento final e verificarmos como ficou o nosso rebalem. Vamos lá dar o acabamento para verificar se o nosso rebalem ficou bom. Um pouco de fluxo pastoso. Vamos lá fazer o acabamento e verificar nosso rebalem. Vamos esperar o chip esfriar um pouco para fazer a limpeza dele e verificar se o rebalem ficou bom. Para soldarmos então o U400 na nossa board, que não funciona nenhum tipo de sensor. Bem, vamos lá. Limpando com bastante cuidado o nosso IC. Bem, então está aí. Estamos prontos para soldar o nosso IC na nossa board. Na nossa board defeituosa. Rebalem feito com sucesso. Vamos então agora soldar o nosso IC na nossa board. Aqui estamos com a nossa board. Então o que eu vou fazer? Aplicar um pouco de fluxo pastoso no centro. Proteger nossa board da mesma forma que tínhamos protegido anteriormente. Então não pode esquecer disso. Eu sempre tenho que proteger a board. Não tem economia. Não economize proteção na board. É muito importante você não economizar nessa hora. E agora vamos lá. Posicionar o IC. Pino 1, lado direito superior. Vamos rodar ele aqui. Pino 1, lado direito superior. Aqui está o pino 1. Vamos colocar na posição de acordo com as duas cantoneiras que temos na extremidade. Bem, aí está.
mais ou menos na posição centralizado. Quando nós colocarmos o ar quente, eu vou posicioná-lo melhor. 400 graus, tínhamos mudado para 350, agora vamos colocar 400 graus. E vamos fazer o processo de solda do nosso U400, que é o hub dos sensores. Vamos lá então, movimentos circulares. Movimentos circulares. Lembrem-se que o ponto de fusão agora está menor, pois estamos agora usando liga Team Lead, ponto de fusão 183 graus. Deixa a placa esfriar. Vamos dar o último processo de aquecimento para garantir que ele está soldado. Ok, nosso 400 foi soldado com sucesso. Vamos agora efetuar uma limpeza na board. Esperar a board esfriar um pouco. Vamos efetuar uma limpeza na board e fazer o posterior teste de sensores. Se os sensores vão voltar a funcionar após a troca do 400. Não dê choque térmico na board. Então é muito importante você não fazer isso. Já que a board esfriou, vamos lá então limpar um pouco a região que nós trabalhamos. Para fazermos o teste final, pino 1 para cima, bem centralizado. Vamos limpar bem toda a região, escorrendo o líquido para o lado de fora da board. Então estou lavando, puxando para fora. Todos os componentes do lado foram bem protegidos. O nosso CI, o 400, foi trocado com sucesso. Vamos então fazer o teste no aparelho. Segue o vídeo. Bem, então estamos aqui no teste ao vivo do aparelho. Ele não morreu, né? Então estamos aqui continuando o vídeo aí sem nenhum corte, para vocês verem que é a placa que nós trabalhamos. É importante ter esse cuidado para a sua placa não morrer na sua mão. Então vamos lá fazer os testes na nossa troca do U400, asterisco quadrado 0, asterisco quadrado. Verificar se o nosso serviço de troca do U400 deu certo. Primeira vez que a gente liga, ele vai demorar um pouquinho para entrar no modo de teste de engenharia. Vamos aí testar. E aqui estamos com a nossa placa, onde nós sacamos o CI. O nosso CI antigo está aqui também na fita cap. Vamos lá verificar se o nosso processo deu certo. Vamos lá então. Receive sensor. Opa! Bingo! Nós temos aí o nosso reparo efetuado com sucesso. É muito gratificante quando a gente faz um procedimento na análise correta, no processo correto, com a técnica correta,
e a gente consegue passar para vocês o sucesso. Mas também vivemos de erros, nem sempre vivemos de acertos. Então, nunca desista caso você não tenha sucesso. Batalhe, persista, insista e o sucesso será alcançado com a glória. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.